Olá, pessoal, aqui é Ana Bárbara, sou advogada de imigração. Talvez muitos já me conhecem aí por algumas reportagens que não necessariamente são ligadas ao meu ofício. Por exemplo, caso do Felipe Martins, que eu tive aí, que eu tenho a oportunidade de trabalhar, casos do Bolsonaro, do Alan dos Santos, dentre outras pessoas, outras aí, vítimas de perseguições políticas do Brasil. Mas esse vídeo aqui não é sobre política, ele é sobre imigração para os Estados Unidos. Afinal, é a área que eu trabalho. E esse vídeo ele é direcionado para aquelas pessoas que estão visando, considerando emigrar para os Estados Unidos. A minha intenção aqui não é vender o meu peixe, nada disso. É mesmo informar esse público como funciona o mercado migratório para os Estados Unidos, para que você tenha essas informações relevantes ao considerar esse projeto pessoal. Então vamos começar. Primeira coisa é entender que dos prestadores de serviços para viabilizar essa questão do visto. Aqui nos Estados Unidos, a advocacia ela é regulada por um órgão que chama BAR, e cada estado tem o seu BAR. Contudo, como imigração, ela é uma lei federal, um advogado ele pode ter o bar de qualquer estado e ele pode ainda assim prestar uma consultoria jurídica, uma assessoria jurídica para você realizar a sua imigração. Agora, tem que ser um advogado licenciado nos Estados Unidos. Eu falo isso não é para proteger a profissão. O próprio bar determina isso, mas por quê? Quando a gente está falando de um processo migratório, nós estamos falando de uma defesa jurídica, de algo que pode ou não dar certo, e que envolve, sim, interpretações de leis, argumentações jurídicas, muitas vezes envolve, sim, uma defesa daquele cliente, e fazer isso sem a devida licença é entendido como uma prática ilegal da profissão, que é um crime. Por que eu estou trazendo isso? Porque, infelizmente, porque as associações dos bares elas têm sido um pouco dormentes com relação a isso, tem proliferado as consultorias que oferecem esse serviço de forma irregular e que não tem problema nenhum quando dá tudo certo. O problema acontece quando essas assessorias, na ganância, acabam vendendo serviços que muitas vezes as pessoas não se qualificam e depois resulta numa negativa ou até pior, colocam esses clientes, essas pessoas sujeitas a um banimento dos Estados Unidos. Imagine só, você inicia o seu plano para realizar um sonho americano e acaba se colocando numa situação em que você e a sua família estão banidos dos Estados Unidos. E isso é mais o comum do que, infelizmente, se espera. Então, primeira coisa, verifique se essa pessoa que você está conversando é um advogado licenciado nos Estados Unidos. E quais que são algumas questões que podem levantar ali uma bandeira vermelha? Essa primeira consulta, essa consulta de elegibilidade, ela então tem que ser realizada com esse profissional. Quando é um consultor, isso já é para te trazer um alerta. Se você está indo para uma reunião gratuita, você tem que questionar como que essa pessoa que está conversando comigo, ela será remunerada. Muitas vezes, quando você vai para essa reunião com esses consultores, eles são remunerados como? Por meio de fechamento de contrato. Concorda comigo que esse consultor não terá uma real intenção de avaliar o seu perfil? Primeiro que ele não pode, mas segundo que, suponhamos que ele vá então, realizar isso, quando eu falo que ele não pode, é porque ele não tem a licença. Mas suponhamos que não, ele vai prestar ali um serviço de advocacia que não pode, mas pensando no seu bem-estar, como que ele vai ser remunerado? Qual que é a intenção dele de te falar que você não se qualifica, sendo que ele só vai receber se você fechar um contrato? Então, evitem essas consultas gratuitas, que na verdade acaba sendo uma sessão de vendas. Outra questão também que é muito importante é vocês entenderem como que essas empresas elas vão gerenciar o seu processo ao longo do caminho. Por quê? É muito comum também, infelizmente, que você encontre o advogado só na pontinha do processo, mas você não converse com o advogado ao longo da construção desse pleito. Isso é ruim porque a estratégia ela acaba podendo se perder. Um processo migratório, ele é um processo jurídico e tem que ter um envolvimento próximo do advogado ao longo desse processo. Então, fica aqui este alerta para você tentar entender o seguinte: quantos processos os profissionais que estão me atendendo eles estão fazendo simultaneamente? Quantas reuniões eu posso fazer nesse processo? Quem está me atendendo é um advogado? Qual é o envolvimento desse advogado ao longo do processo? Tudo isso são elementos importantes que podem sim resultar na aprovação ou não de um pleito. Claro que todos os processos migratórios eles são sim sujeitos à subjetividade de um oficial, mas esse preparo faz toda a diferença. Agora sim, eu quero contar um pouco sobre o nosso escritório. O meu escritório ele foi construído de forma muito despretensiosa. Nós não tínhamos a vontade inicial de fazer um escritório de imigração. Ele foi construído por mim e pela Adriana. A Adriana hoje ela é meu braço direito aqui no escritório, ela é responsável pelas operações aqui ao meu lado. Depois que nós
saímos de uma grande empresa, de uma grande, eu devo dizer, uma grande indústria de imigração que processava os processos em massa e estávamos ambas exauridas deste modelo. Num mundo que, sim, é tudo sobre escalabilidade, um processamento em massa, nós entendemos da pior maneira possível o quanto que isso não funciona. Por que eu falo da pior maneira possível? Porque vimos de perto muitas famílias que tiveram seus sonhos prejudicados porque a empresa que a gente trabalhava, eles aceitavam um número muito maior de casos do que eles podiam processar, e o time ali dentro estava exaurido. Não é razoável que um profissional vai ter 50, 60 casos ativos para cuidar. E a gente saiu dessa empresa. Na época, os nossos clientes começaram a nos buscar nas nossas redes pessoais, tentando ajuda para poder entregar o pleito, e aí a gente começou a ajudá-los, muitos deles de forma pro bono, sem custo, e aí eles, na tentativa de ajudar, a gente acabou recebendo recomendações para ajudarmos outras pessoas que estavam em situação semelhante. E aí a gente falou, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos construir agora então um escritório que preza para um modelo realmente boutique. Então, como que a gente trabalha? Primeiro, que todas as consultas são realizadas por mim ou por outros advogados que trabalham comigo. Primeira coisa é essa, somente advogados licenciados que fazem as consultas. A segunda parte é que 100% dos nossos processos eu tenho contato direto com o cliente. E terceiro ponto é que nós, nós temos muito cuidado com o número de casos que a gente aceita para processamento, de forma que permite um relacionamento muito próximo, muito pessoal com esses clientes. Então, esses aí são os nossos diferenciais e que fazem hoje nós atingirmos resultados de muito sucesso no ramo imigratório. De novo, esse vídeo aqui ele não é um vídeo promocional. Ele não visa, eu quero ficar vendendo nossos serviços, não. Mas ele visa mesmo explicar para vocês um pouco sobre essas práticas que acontecem dentro do mercado imigratório e que podem sim prejudicar os sonhos. E que, como a gente tem tentado vir aqui nesse e-mail, lutar contra tudo isso, nadar contra a maré e oferecer um serviço muito diferenciado.